Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Irmão de Alma, do David Diop. O narrador deste livro é o Alpha Ndiaye, um soldado senegalês da Grande Guerra, convocado pela França para participar dessa escaramuça contra o inimigo alemão. O livro começa pelo meio de uma frase desse personagem, deste narrador, que acusa a sua inacessibilidade, a inacessibilidade da essência desse homem, completamente transformado pela experiência de guerra, que vai ser um marco que altera tudo na sua vida. O que ele escolhe dizer pra gente antes de qualquer outra coisa é que, apesar de toda a vivência naquele conflito bélico, a honra da sua família estará salva. Porque tudo aquilo que ele pensou e fez no contexto da guerra vai ser sempre um mistério inapreensível ao outro. O Ndiaye é um homem jovem que se destaca pela sua beleza e pela sua força, em contraponto à figura franzina do Mademba Diop, que é o seu irmão de alma, que intitula aqui o livro, né, o amigo de infância dele, que morre em combate nos braços desse protagonista, logo no comecinho ali do livro. Então, a morte do Diop, descrita assim com uma agonia gráfica pra gente, provoca uma inversão total da ordem das coisas, literal e simbolicamente, para o Ndiaye. Ele vai hesitar em acabar com o sofrimento do amigo, se negando ali a dar o golpe de misericórdia, né, que ceifaria a vida dele, o que gera depois uma profunda reação de arrependimento e de culpa, que vão ser os sentimentos que são a tônica aqui do relato deste narrador. Ele se dirige ao Diop dizendo, né, que o deixou suplicando por razões erradas, por pensamentos prontos, bem vestidos demais para serem honestos. E aí vem aquela questão, né, afinal, há lugar para questões morais e éticas nessa conjuntura surreal da guerra, que no ato do conflito ali suspende qualquer princípio de contrato social, nesse espaço, né, onde a realidade é tão urgente que não enquadra leis humanas e conceitos inventados como o belo e o correto, num contexto em que Deus se ausenta completamente e praticamente tudo dado como certo é colocado em xeque, subvertido, o lado de dentro passando para o lado de fora. Cabe essa questão moral aí, num contexto desse? Como lidar com os danos espirituais mesmo que a experiência da guerra causa? Especialmente naqueles que atuam no fronte, né? Como o nosso protagonista aqui. Então, essas são algumas das questões que ele vai movimentar. Essa barbárie inédita que acompanha a perda do seu melhor amigo em conjunturas tão brutais, abre espaço para que essas questões acendam no Ndiaye a permissão para o impensável. Ignorar a voz do dever e da ancestralidade, a voz do interior que ordena os passos dele até aquele momento, para enfim transformar o seu próprio pensamento em um espaço de liberdade insurgente, um espaço de preparação para ser humano quando precisar ser, qualquer que seja o preço a se pagar por isso. Então a guerra o faz encarar a verdade do próprio espírito. A narrativa do livro se estrutura em bases típicas da oralidade. Então a gente tem aqui a repetição de determinadas construções frasais que constituem uma espécie de refrão, reiterando sobretudo a presença de Deus aqui no discurso. Com a morte do Mademba, o Ndiaye se autoriza a formular alguns pensamentos até então inconcebíveis para ele, como a imagem das trincheiras feito sexo de uma mulher imensa aberta à guerra. Essa é uma das imagens bem fortes que ele traz aqui para o livro. E a guerra está com frequência relacionada ao feminino aqui dentro, especialmente pela relação que alguns combatentes têm com ela, né? Têm com esse conflito bélico. Como o caso do Capitão Armand, por exemplo, que é uma figura tão conectada à guerra
que para o narrador é como se os dois fizessem amor, unidos em um relacionamento inabalável, Capitão Armand e a guerra. Então, desses pensamentos irrefreáveis, surge a indignação do personagem sobre a condição dos soldados africanos ali no campo de guerra e a percepção de como o homem branco europeu se aproveita do estereótipo selvagem criado sobre as pessoas negras para com ele intimidar os seus adversários. Lembrando que o Njai e o Diop são alguns dos soldados cooptados pelo colonizador para batalhar a seu favor na guerra, né? Então, essa perspectiva que eles têm sobre o corpo negro coloca o corpo negro, mais uma vez, a serviço da branquitude, poupado só enquanto ele estiver subordinado a essas vontades do colonizador e facilmente transformado em presa quando deixa de servir. A respeito disso, tem um texto maravilhoso de Edmilson de Almeida Pereira, que é um escritor brasileiro excepcional, e ele escreveu sobre esse livro o seguinte, que no momento da guerra, os franceses utilizavam a selvageria dos africanos para assustar os inimigos alemães. Essa manipulação ideológica da violência vai transformá-los em verdadeiros assassinos de guerra. Njai é o extremo dessa experimentação ideológica do colonizador. Eu acho muito bem colocada essa percepção do Edmilson de Almeida Pereira, porque ela realmente guia todo o comportamento dos soldados aqui dentro e vai ser também fundamental para destinar o personagem ao fim que ele vai tomar, esse protagonista e também o seu irmão de alma. O narrador aqui vai criticar a passividade dos seus companheiros negros e brancos, que sempre dizem sim ao que lhes é ordenado, obedecendo sem questionar as determinações cruéis dos seus superiores. E ele investe também na primazia da razão como um guia dos seus passos. Ele decide pensar por conta própria, se apoiar não na vontade alheia mais, e sim no seu próprio pensamento. Uma tentativa que, se não impede de evitar esse destino, da desumanização impiedosa da guerra, pelo menos garante que ele se faça selvagem não por obediência, mas por vontade própria, por reflexão. No fim das contas, ele diz que à noite todos os sangues são negros, inclusive esse é o título deste livro em inglês, se eu não me engano. Todos se igualam na morte, que expõe o interior dos corpos e faz com que todos ali sejam corrompidos mesmo pela guerra. Esse personagem, ele tem o hábito de, quando mata os seus inimigos, ele arranca as mãos deles, como se fosse um totem. E aí o pessoal, os seus colegas soldados, acham aquilo o máximo, até chegar na 7ª mão cortada ali, que aí ele começa a causar certo medo nos seus companheiros, Ele chega num limite que transforma o totem em tabu. Essa ironia, do conceito de guerra civilizada, que o Capitão Armand defende, que os outros soldados ali também parecem acreditar nisso, logo depois de ele defende, esse Capitão Armand defende esse conceito, de novo, de guerra civilizada, como se isso fosse possível, logo depois de ter ordenado o assassinato de soldados tubabes que se recusaram a continuar lutando e morrendo por mãos inimigas. Então a gente vê aí já quão hipócrita é esse conceito, E por enxergar essa hipocrisia, o nosso protagonista vai ser alocado a uma solidão que advém também do estigma da loucura, porque os seus companheiros começam a vê-lo como louco, como se ele tivesse ultrapassado mesmo essa barreira, e essa racionalização extrema que ele tanto buscava encosta mesmo na irracionalidade, na loucura, que, se for uma loucura temporária, é irmã da coragem na guerra, porque permite esquecer ali a verdade da morte e dá certa valentia mesmo aos combatentes. Mas e quando é uma loucura definitiva, Aí se borram ali os limites entre a sanidade e a loucura, como também se borram os limites do eu e do outro aqui dentro do livro, algo que eu enxergo até como uma tendência da literatura contemporânea, internacional mesmo, estrangeira e brasileira, de explorar essas fronteiras como um ponto de intersecção
entre as coisas, né? Essa fronteira do eu e do outro tem sido muito borrada. E essa dualidade passa a ser apontada cada vez com mais insistência pelo narrador. Então ele diz, né? Pela verdade de Deus, todas as coisas possuem em si o seu contrário. Assim vão as coisas, assim vai o mundo, todas as coisas são duplas, ele diz ainda na metade do romance. Até o ponto em que ele vai ser mandado para um sanatório, onde ele se aproxima ainda mais do passado, da sua família e do Mademba Diop também. É um alívio temático aqui dentro do livro e também um alívio poético depois de tanta brutalidade, ainda que não seja menos triste. Por uma questão linguística, o personagem aqui não vai conseguir se comunicar verbalmente com o médico daquele lugar, que é o Dr. François, na clínica, né, que ele é designado a ficar. Então ele vai se comunicar por desenhos. Ele desenha pro doutor, ao mesmo tempo em que desenha para nós os retratos dos seus afetos. Ele desenha a imagem da mãe dele, cujo destino marca, né, o primeiro sofrimento dele, do Alpha, e do seu pai também, que é apresentado pra gente como um soldado da vida cotidiana, um homem muito sábio, cultivador de árvores, de frutos e de crianças. Então é por esses desenhos que o Alpha vai retornando mesmo ao passado, né, e de alguma forma se reconectando a esses afetos que ficaram tão perdidos no contexto da guerra. E essa retomada da memória descende a um estado de confusão mental que naturalmente contamina as ações e o discurso desse protagonista, cada vez mais alheio à realidade e ao verniz das relações sociais, rumo à duplicidade que se imprime aqui sutilmente desde o início do seu relato, crescendo à medida que a narrativa avança. A pequena voz na cabeça dele, que desde o princípio aqui do livro tem contornos de culpa e de arrependimento, como eu comentei, enfim, assume as rédeas e a história, sob a história, se assoma e toma o lugar do sujeito numa tentativa de redenção e de permitir que o outro acesse as experiências que lhe foram tiradas pela guerra. Esse outro é o seu irmão de alma, metamorfoseando um desejo difuso que ele tem em ato concreto, tudo isso a partir do narrar. Eu tô sendo um pouco abstrata porque eu acho que vale muito a pena você ter essa experiência, entender o que está acontecendo pela leitura mesmo, porque é um momento muito impactante aqui desse livro, o eu e o outro indistinguíveis contra a aniquilação da guerra. E eu gostei muito também de como as epígrafes já do livro adiantam toda a sua substância, assim. Então é um trabalho espetacular o que o David Diop faz aqui. Também é um trabalho lindo que a Raquel Camargo faz aqui na tradução deste livro, né? Ela é uma excelente tradutora, já tive a oportunidade de entrar em contato com outras traduções dela também do francês e eu admiro muito o trabalho que ela faz, aqui principalmente. Este livro foi publicado no Brasil pela editora Nós, que tem um catálogo de literatura contemporânea, literatura clássica muito refinado. E ele ganhou o prêmio Goncourt Brasil, o primeiro prêmio Goncourt Brasil. E eu acho assim que com todo merecimento, porque Irmão de Alma é um livro sensacional, assim. Vai com certeza estar entre as melhores leituras que eu fiz agora em 2022. Eu tive a chance de fazer essa leitura em conjunto com as pessoas que apoiam o Literatama, então depois a gente se encontrou para conversar sobre o livro e ele conseguiu crescer ainda mais. É uma leitura de fôlego muito emocionante, muito triste, brutal e ao mesmo tempo muito sensível. E eu amei, gostei muito, muito mesmo dessa experiência de leitura e espero ler mais do David Diop. Eu sei que ele já tem outro livro dele publicado aqui também, A Porta da Viagem Sem Retorno, se eu não me engano. Eu tenho ele aqui, já tô de olho para pegar para ler logo. Então essa é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outros livros do David Diop. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o texto de Edmilson de Almeida Pereira, que eu indiquei para vocês, quanto 2 vídeos aqui do YouTube. O primeiro é da revista Bula, agora eu esqueci
o nome da apresentadora que eu conheci por este vídeo e fiquei encantada, assim, eu acho que ela soube falar muito bem desse livro. Então eu vou deixar o link aqui e vou deixar também o vídeo do Wisner Fraga, porque ele fala bastante da questão da tradução aqui. Acho que ele fez a leitura do original junto da tradução, e aí ele comenta um pouco essa questão da língua aqui no livro. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!